Ecumenismo e ecologia. Para mim têm sido duas descobertas que aconteceram progressivamente ao longo da minha vida e que, com os anos, têm ganho cada vez mais força e se tornado cada vez mais importantes. Hoje, já não sou capaz de dizer qual delas terá sido a primeira. Se primeiro descobri a ecologia ou primeiro o ecumenismo. Ou seja, se primeiro comecei a dar-me conta que o nosso estilo de vida nos países, sobretudo os países industrializados, está a ameaçar a vida no nosso planeta inteiro. Naquela altura, nos anos 70 do século passado, ainda não sabíamos nada das mudanças de clima. A nossa preocupação era a energia nuclear e o lixo nuclear que se produzia em enormes quantidades e que ninguém queria porque era tão perigoso para ser depositado. Ou se terá sido primeiro o ecumenismo e a descoberta do ecumenismo, esta bênção que é a relação entre irmãos e irmãs de igrejas diferentes, no sentido mais restrito da palavra ecumenismo, ou no sentido mais lato desta mesma palavra, oikumene, ecumenismo, a descoberta do mundo, do nosso mundo, como casa comum de toda a humanidade e não apenas de alguns, porventura, mais ricos. Mas se já não sei qual destas duas foi o primeiro que descobri, ecumenismo ou ecologia, sei muito bem que desde o início tem sido a igreja que me ajudou a abrir os olhos e o coração. A ecumena, o ecumenismo, e a ecologia, mesmo naquela altura que ainda nem conhecia estas duas palavras. Pois naquela pequena vila em que eu cresci, foi a igreja, foi o pastor da igreja evangélica protestante e o padre da igreja católica e também várias mulheres das duas igrejas que nos ajudaram a não apenas partilhar o nosso dia a dia, porque isso fazíamos, porque metade da vila éramos protestantes e a outra parte eram católicos, mas que nos ajudaram a também falar sobre a nossa fé, sobre a nossa maneira de viver a fé, sobre aquilo que nos unia e o que nos distinguia entre católicos e protestantes, e também a orar juntos. E foi na igreja que aprendi que Deus criou o mundo, que é Deus que nos dá a vida, que é em Deus que vivemos, respiramos, existimos, e que é Deus que confiou a terra à humanidade para cuidar dela. Demorei, no entanto, a perceber que ecologia e ecumenismo são como duas faces da mesma moeda, são inseparáveis. Demorei a perceber que a criação, a natureza, a terra, não é apenas o espaço, o sítio onde vivemos, não é apenas este espaço de que temos de cuidar, muito menos ainda a terra apenas como matéria-prima que podemos consumir ou até como grande lixeira onde podemos depositar aquilo de que já não precisamos. Demorei a perceber que nós, humanidade, fazemos parte. Somos uma parte desta magnífica, impressionante rede de vida que é a nossa Terra. Que nós somos uma pequena parte deste fascinante cosmos, criação de Deus. E que nós não conseguimos viver nem um minuto sem esta rede, respirando, bebendo água, comendo. E que Deus não se encontra algures, acima, longe de nós, num céu afastado, mas sim no centro
desta rede de vida no centro da sua criação. Para mim, pessoalmente, foi sobretudo e tem sido sobretudo o processo conciliar iniciado pelo Conselho Ecumênico das Igrejas, que é o organismo que une ou reúne igrejas ortodoxas, anglicanas e protestantes evangélicas. Este processo conciliar do Conselho Ecumênico das Igrejas ajudou-me e ajudou as igrejas que fazem parte a perceber o desafio de cuidar da terra e de toda a vida, de cuidar de todos os homens e mulheres que vivem nesta terra, de cuidar em todo o que pensamos, todo o que dizemos, tudo o que fazemos. Fazemos tudo o que compramos, tudo o que comemos, tudo o que praticamos. E foi neste processo conciliar que percebi que é uma prioridade este cuidado. Uma prioridade enraizada na nossa fé comum, no Deus de Israel, no Deus do universo, nosso Deus. Por isso, foi com profunda alegria e esperança que li a encíclica Laudato Si do Papa Francisco, esse grande apelo ao cuidado da nossa casa comum. Neste momento, a pandemia ocupa tanto da nossa energia e da nossa atenção que tudo o resto fica um pouco no segundo plano, quase na sombra, um pouco esquecido. Por isso, nestes dias da Semana da Oração pela Unidade dos Cristãos, é bom relembrarmos também esta nossa missão comum: cuidar da vida, cuidar da terra e cuidar de todos os homens e mulheres que nela habitam, ou seja, a ecologia. E cuidamos dela juntos, unidos em Cristo, que é o nosso Senhor, em que vivemos e que nos dá a salvação. Isto é o ecumenismo. Por isso, ecologia e ecumenismo, inseparáveis mesmo. Que assim seja, não apenas nas palavras, mas também na nossa ação.